Olá, saudações cristãs, mais uma vez de volta para falar acerca do assunto que nós falamos há pouco sobre a criação de todas as galáxias, a criação do universo. Ah, a minha intenção não é trazer uma palavra científica, tá ok? Com embasamento erudita dentro das normas da hermenêutica e da exegese. O que eu intento aqui é ensinar ou falar de modo prático, bíblico e simples, porque o Evangelho é simples. A aplicação das Escrituras é prática e totalmente simples. Então, eu não tenho pensamento nem ideia de instruí-los à luz das Escrituras, numa linguagem técnica. Quem sabe outra ocasião vamos trabalhar à luz do hebraico, grego, a filosofia, usando termos técnicos para poder dar uma orientação mais prática a vocês. Mas vamos recorrer ao que está escrito nas Escrituras, ok? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, esse é um princípio remoto, incalculável, indecifrável. Não há quem possa determinar que tempo é esse. Primeiro, que o Todo-Poderoso não está preso ao tempo e ao espaço. Ele é incriado, ele existe por si próprio, ele é totalmente soberano, eterno, é o Deus de toda glória, de toda majestade, e não há outro Deus igual a nosso Deus, ao Deus que se chama Yahvé, ou Jeová. Seus nomes são variados na Bíblia, ok? Nós falamos Deus, que é um título, mas o seu nome é Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Tiksenu, Jeová, que é o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, né? Então, esses são os nomes dele. E então, agora nesse momento, vamos ver o Jeová Sabaote, que é o Senhor dos Exércitos, porque ele cria os exércitos celestiais. E a sua criação é autêntica, é verdadeira, é pura e ela tem certificações. Porém, vocês vão perceber, o Deus a quem eu estou lhes apresentando é um Deus vivo e todo-poderoso. Não é um Deus baseado no que os homens pensam. Os homens têm vários deuses, seu dinheiro, imagens de escultura, várias imagens colocadas em nichos, em cruzes, encruzilhadas e etc. O Deus que eu estou lhes apresentando, e vou lhes apresentar aqui, que é o Deus da Bíblia, é um Deus espírito, mas vivo, real, gracioso, misericordioso. O Deus que enviou seu Filho Jesus para nos salvar e libertar. Mas só serão salvos todos aqueles que creem e confiam no sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, um princípio muito remoto. Deus resolveu criar. E ele cria. Agora, a criação que ele faz, em primeiro momento, segundo a própria Bíblia, é a criação dos exércitos celestiais. Deus cria os seres espirituais inteligentes, belos, alguns com imagens apavorantes, mas ele criou. Criou para a sua glória, criou para o seu louvor, criou para a sua divindade suprema. Ele criou de forma autêntica. A Bíblia fala de pelo menos 4 categorias angelicais: anjos, arcanjos, querubins, serafins, tá? E tantas outras criaturas que existem lá. É muito interessante notar o que a Bíblia fala e ensina acerca do assunto. E quando você vai a Jó, capítulo 38, versículo 7, lá diz Deus falando para Jó: sabe, Jó, quando as estrelas me louvavam e os meus filhos cantavam louvores a mim enquanto eu criava o universo, lá estavam eles louvando, bendizendo a mim e me glorificando. Por quê? Porque eles sabiam que eu estava manifestando a minha criação e desenvolvendo o meu ministério criativo. Então, você vai perceber que Deus cria primeiro seres espirituais. E depois, quando Ele está criando o mundo físico, aí Ele cria o tempo e cria o espaço. Aí Ele cria o dia e as trevas. E Ele cria tudo que há lá fora nas galáxias invisíveis e tudo que há aqui na Terra visível. E aí, de forma prática, eu quero falar sobre este assunto e como o tempo é curto, vou gravar outro vídeo um dia desse dando um estudo bíblico, comparando texto com textos, comparando assuntos técnicos científicos com a ciência e a própria história, e eu darei a todos
uma orientação clara com a ajuda do Espírito Santo. O fato é que vocês estão entendendo nesse primeiro momento. Deus cria. Quando ele cria, primeiro o reino espiritual, depois o reino físico. E ao criar o reino físico, ele dá comandos. Tá? E aí vocês vão perceber por que eu estou falando do reino espiritual, dos seres angelicais nesse texto, na terceira lição que eu vou explicar, para que você possa compreender. Então Deus cria no primeiro momento, no princípio, os seres espirituais, e você desenvolverá um conhecimento sobre o assunto. Até o próximo vídeo, que o Senhor te abençoe e te guarde abundantemente. Ele faça um cristão vitorioso, uma pessoa cheia de Deus e conhecedora de Jesus para a sua vida cristã, hoje e amanhã, na presença de Deus. Deus abençoe sua família.